Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Fabinho, saudade, viu? Tá bem? Maravilha. Saudamos os nossos irmãos aqui, aqueles que nos acompanham pela internet. E eu quero aproveitar a oportunidade e compartilhar com os irmãos algo que tem a ver com esse cântico que o Dico continua dedilhando aqui. E isso não foi combinado, não. O segundo cântico que nós cantamos aqui, ele diz: eu vou construir. E esse cântico, a primeira vez que nós ouvimos, nós estávamos lá nos Estados Unidos ainda. E aqueles que já conhecem a história sabem, né? A condição foi boa, não é esse aspecto. Mas a situação em que nós fomos enviados ali pelo Senhor para cumprir um determinado propósito. E as pessoas acham que, puxa, morar nos Estados Unidos é como a gente ir para Disney, né? Mas não é. Porque é diferente quando a gente vai fazer turismo, é diferente de quando a gente mora. Porque você tem que ir no médico. E aí você tem que falar que a sua filha teve as suas amígdalas retiradas. E como é que é amígdala em inglês? E aí você quer comprar um banco, que em inglês é stool, mas fezes também é stool. E aí você fala assim: e se eu for mal interpretado? E quando a sua filha ela tá com pânico de entrar na escola, porque ela não entende nada. Ou quando você, no meio de uma pandemia, está a milhares de quilômetros de distância dos seus pais, dos seus irmãos, e você não pode fazer nada. Porque nem na loucura de pegar um voo e voar coisa de 16 horas, porque não tem voo direto, você não consegue, porque você foi proibido, você foi limitado do seu direito de ir e vir. Era essa a situação que a gente estava ali nos Estados Unidos. Crendo que o Senhor tinha um propósito, crendo que o Senhor tinha algo a cumprir nas nossas vidas e através das nossas vidas, mas vivendo a dificuldade do dia a dia. Vivendo a dificuldade de você estar num lugar e você nunca se sentir parte daquele lugar. E assim nós estávamos ali, e na igreja em que nós íamos, e não apenas na igreja que nós íamos, mas a rádio, nós tínhamos a felicidade de ter rádios cristãs ali onde nós morávamos, e na rádio tocava essa música. E no momento que nós estávamos ali, toda vez que a gente cantava, que a gente louvava, que a gente dizia que eu vou construir a minha vida em Ti, era um ato de fé. Apesar das circunstâncias, a gente olhava e falava assim: Senhor, eu vou firmar os meus pés em Ti. Porque todas as outras coisas, elas são passageiras, todas as outras coisas, elas são movediças, todas as outras coisas, elas nos enganam, elas podem nos dar uma paz momentânea, mas só o Senhor é aquele que é inabalável. Só o Senhor é aquele em quem eu posso firmar os meus pés e não vacilar. E por conta disso, esse louvor, ele me ajudou a me lembrar de quem o Senhor é. E toda vez que a gente canta esse cântico, eu me lembro de um texto que o bispo Valdir, ele costuma ministrar, que é o texto, e ninguém precisa abrir a palavra depois, quem quiser olhar, que é o Salmo 40,
que é um salmo onde Davi, ele diz que o Senhor o tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Essa deve ser a nossa convicção. Assim como Davi, que ele sabia de onde ele estava, mas ele viu para onde o Senhor o colocou. E como o bispo diz, o Senhor fez assim e me tirou da lama do pecado e formou sobre a rocha. Assim o Senhor faz com cada um de nós. E essa deve ser a certeza que inunda a nossa alma. Essa é a âncora da nossa alma, a fé que nós temos no nosso Deus, de que Ele é bom e de que a sua misericórdia se renova cada manhã. De nós nos lembrarmos que nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus, que é em Cristo Jesus. De que o Senhor é aquele que firma os nossos pés apesar das circunstâncias, e por isso nós podemos dizer a Ele: Senhor, eu vou construir a minha vida sobre Ti, Senhor. Eu não vou construir a minha vida sobre o meu trabalho, eu não vou construir a minha vida sobre a minha família, eu não vou construir a minha vida sobre a minha casa, eu não vou construir a minha vida sobre a minha condição, eu não vou construir a minha vida sobre os meus estudos, eu não vou construir a minha vida sobre nada, porque só o Senhor é a rocha onde os meus pés ficam firmes. Amém? Que toda vez que você louvar esse cântico, que toda vez que você ouvir esse cântico, que você possa fazê-lo realmente como uma oração. Eu vou construir a minha vida em Ti. E que você também possa, como diz na música, que você possa pedir para o Senhor para que Ele encha o seu coração do amor que faz mudar o mundo. É o amor de Deus que faz mudar o mundo. E que nosso coração possa ser cheio, porque a partir do momento que o nosso coração for cheio desse amor, a gente vai fazer tudo o que tiver que ser feito para cumprir com o propósito e com o objetivo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Aleluia. Amém. Esse foi só uma parte. Mas eu quero louvar e agradecer ao Senhor pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, de ser o instrumento dEle, para trazer a palavra dEle. Antes de nós começarmos a palavra, David, eu tinha deixado uma página aí no Chrome, se você puder, por favor, projetar para nós. Eu quero compartilhar uma notícia com os irmãos. Eu não sei se todo mundo consegue ver, mas aqui nós estamos compartilhando algo que está num site. Nos Estados Unidos existe um canal de notícias chamado CBN, não é o CBN daqui, né? É o Christian Broadcast News, alguma coisa assim. E nesse portal, esta semana, na verdade no dia 10, saiu uma notícia, e eu não sei quantos conhecem esse escritor cristão chamado Max Lucado. Eu já li muitos livros dele. Não que eu leia tanto assim, gente, mas para mim é tão difícil ler que eu me orgulho quando eu falo, eu já li 2 do mesmo. Mas Max Lucado, ele é um escritor cristão, muito conceituado, ele tem muitos livros, best-sellers, e ele, então, nesta semana, deu esta notícia revelando o momento em que, repentinamente, ele, no seu momento devocional, começou a orar em línguas estranhas, línguas celestiais. E ele diz, para que as pessoas realmente anseiem os dons espirituais. E tem um detalhe: Max Lucado cresceu e se desenvolveu numa igreja que não crê que os dons espirituais continuam até hoje. Mas ele, na sua busca, ele no seu momento de intimidade com o Senhor,
ele foi surpreendido pela ação do Espírito Santo, e ele diz que ele começou a orar em línguas. E ele depois continua nesse artigo, contando a respeito dessa experiência, e ele diz o seguinte, que a igreja, ela não precisa de um programa novo. A igreja, ela não precisa de táticas humanas. A igreja, ela não precisa pensar com a cabeça humana para poder trazer vida às pessoas, para poder realmente manifestar o reino de Deus sobre a terra. Ele fala o seguinte: a igreja só precisa do Espírito Santo. E eu louvo e glorifico ao Senhor, porque o Senhor, Ele tem nos dado essa orientação. O Senhor, Ele tem nos dado a orientação de, vendo o exemplo da igreja primitiva, por exemplo, de vermos aquilo que a igreja fazia. A igreja, ela não tinha programas disso, cultos daquilo, semana disso, semana daquilo, vamos fazer agora a campanha disso, a campanha daquilo. A igreja, ela simplesmente tinha pessoas que estavam dispostas a ser igreja e que buscavam um relacionamento com o Senhor. E eu louvo e glorifico o nome do Senhor, porque é isso que o Senhor tem ministrado ao nosso meio. E na sequência, obviamente, essa notícia, ela vem combinada com dois fatores. Ela vem combinada com aquilo que nós vimos algumas semanas atrás, do que estava acontecendo naquela igreja, na universidade, na cidade de Asbury, nos Estados Unidos, onde aquele mover fez com que um culto tivesse mais de uma semana de duração, ininterruptos. E também ele, Max Lucado, ele aproveita essa oportunidade também para divulgar um livro onde ele escreve a respeito da experiência que ele tem e a necessidade que a igreja tem de buscar o Espírito Santo. Então eu só quis compartilhar isso com os irmãos para mostrar que o Espírito é o mesmo, para mostrar que o mover é o mesmo, para mostrar que o Senhor, Ele continua trabalhando, para mostrar que tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, no meu entender, realmente vem dEle, é por Ele e é para Ele. Amém? Aleluia. Amém. E vamos então à palavra do Senhor nessa manhã. Eu quero convidar aos irmãos para se colocarem em pé. Nós vamos ler um trecho da palavra do Senhor que está ali no livro de Atos, no capítulo 2. O texto que nós vamos ler hoje é um texto um pouco longo, mas a forma que o Senhor vai tratar, eu creio que vai ser uma forma simples e uma forma poderosa, porque, como diz aquela frase que eu gosto, o Senhor é simples assim e poderoso assim. Amém? Nós vamos ler Atos no capítulo 2. Da última vez, então, em que eu estive aqui, foi ministrado pelo Senhor a nós do versículo 1 ao versículo 11. E só relembrando, então, no versículo 1 ao versículo 11, diz ali, então, a experiência que os discípulos estavam reunidos e o Espírito Santo desceu sobre eles com línguas de fogo, e eles passaram, então, a ministrar nos idiomas estrangeiros a respeito das boas novas. E nós vamos ler, então, a partir do versículo... No final, a segunda parte do versículo 11, e nós vamos ler, e eu vou pedir para os irmãos a paciência, para que nós possamos ler até o versículo 40, mas vai ser rápido, vocês vão ver. Diz assim, então, a segunda parte do versículo 11 de Atos 2. Então aqueles que ouviam diziam assim: nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? E alguns zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isso.
Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda não são 9 da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. E sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E eu mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. E o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Esse homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus a vocês. Com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E a respeito dele disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás da alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje, mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem, pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. E com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Aqui está a Tua palavra, Senhor, e nós Te louvamos e Te bendizemos por ela. Nós Te louvamos e Te bendizemos, Senhor, pelo Teu agir. Nós Te louvamos e Te bendizamos, Senhor, porque a Tua palavra, ela revela quem Tu és. A Tua palavra, Senhor, ela nos revela, Senhor, a Tua face, Senhor. E nós queremos Te pedir agora, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa agora ministrar a cada um dos nossos corações aqui. Senhor, que não seja eu a falar, mas seja o Teu Espírito através da minha vida. E, Senhor,
Que o Teu Espírito possa, Senhor, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, dar-nos ouvidos de ouvir, mente, Senhor, para entender e coração para receber a mensagem que será ministrada, Senhor, no nosso meio, nesta manhã. Te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus, preparar as nossas vidas para que sejamos terra fértil, para receber a semente que será lançada e que essa semente ela possa germinar e dar frutos e que esses frutos possam permanecer em nós, Senhor, e através de nós, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e é o que nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Esse é um texto grande da palavra que nós lemos, mas eu realmente não acho que tem como a gente quebrá-lo em partes, porque é algo tão intenso, é algo tão poderoso e é algo também tão maravilhoso que o Senhor fez através ali de Pedro e dos demais, que eu conto aí com a compreensão dos irmãos e agradeço por podermos ter lido todo esse texto de uma vez. Mas aqui então, recapitulando, depois então que o Senhor derramou o Espírito Santo sobre aquelas vidas, o Senhor chamou a atenção daquele povo que estava ali. O Senhor usou a manifestação do seu poder para chamar a atenção daquelas pessoas. E é interessante porque em João no capítulo 12, a partir do versículo 20, diz então que quando Jesus ainda estava ali com os seus discípulos, houve alguns gregos que vieram ao encontro de Filipe, um dos seus discípulos, e disse: olha, nós gostaríamos de conhecer Jesus. Filipe foi falar com André, que foram falar com Jesus. Olha, Senhor, tem gente aqui, tem gregos querendo conhecer o Senhor. Pessoas que não são israelitas ouviram falar do seu nome e querem te conhecer. E naquele momento Jesus diz assim: olha, então chegou o tempo da semente morrer, para que ela possa gerar vida. E ali então Jesus já estava dizendo que, então, já que essa notícia chegou onde tinha que chegar, era a hora então de cumprir o plano que o Senhor tinha determinado. Porque mais uma vez, pessoas fora de Jerusalém, pessoas fora de Israel, haviam ouvido falar de um Jesus que estava manifestando poder, que estava fazendo maravilhas no meio daquele povo. E olha que incrível, quando os discípulos estavam orando, diz a palavra ali no começo do capítulo 2, que eram pessoas que vinham de vários lugares da terra, né? Vinham da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, parte da Líbia, Cirene, Roma. Tantos judeus como convertidos ao judaísmo. Então, todas aquelas pessoas que estavam ali, muitas delas já tinham ouvido falar a respeito de Jesus, e de repente, elas começam a ouvir no seu idioma local a respeito de Jesus. E o Senhor então usou ali aquele momento, aquele mover, para chamar a atenção daquelas pessoas, para falar: eu tenho algo para dizer a vocês. E Pedro ali estava pronto para poder dizer a respeito da fé, para dizer as boas novas. E o próprio Pedro é aquele quem diz na sua carta, a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 15, ele exorta a igreja para que esteja pronta para revelar, esteja pronta para anunciar às pessoas qual é a razão da sua fé quando te perguntarem. Isso o Senhor já usou a vida do pastor Ri para ministrar a nós aqui. Devemos estar prontos.
E talvez a gente não perceba, mas as pessoas que estão ao nosso redor já têm começado a ouvir falar de um tal de Jesus. E talvez a gente perceba as pessoas que estão do nosso lado, olhando para a gente, do tipo assim, eu não sei o que você tem, mas você tem algo de diferente. Mas talvez diante dessa situação, a gente trave como um computador velho. Eu não sei o que falar. Talvez a gente não saiba o que falar, porque talvez até hoje a gente não entenda direito o porquê a gente está aqui. Você sabe por que você está aqui? Você sabe qual é o motivo da sua fé? Você entende? Você entende essa mensagem? Você consegue explicar para alguém que vier te perguntar por que é que você se diz cristão? Será que você consegue explicar o porquê? Será que a gente vai falar assim, porque Deus é bom? Ou será que a gente vai falar assim, sinceramente, não sei. Eu cresci na igreja. E mesmo dentro da igreja, não estava na igreja. E aquilo que eu falo, aí eu dei uma barrigada no mundo, mas sem tirar o pé da igreja. Qual é a nossa situação? Será que a gente entende? Será que a gente sabe? Será que a gente consegue realmente explicar para alguém qual é o motivo da nossa fé? Puxa, Gu, pergunta difícil. E hoje em dia, os homens, eles tentam achar formas de atrair as pessoas a Cristo, sem ser Cristo. Você tem um sonho, Deus vai revelar o teu sonho. Ele vai cumprir o desejo do teu coração. Você está passando por dificuldade, Jesus é aquele que pode abrir as portas. Olha, você está passando por uma dificuldade financeira, confia em Deus e Ele vai fazer. E aí, queridos, a gente pode estar fazendo a coisa certa pelo motivo errado. O que é pior do que fazer a coisa errada pelo motivo certo? Me explico. Semana passada, o Senhor usou a vida do pastor Ri para a gente ler lá 1 Samuel. O Senhor falou, eu não olho o exterior, eu olho o que está no coração. O Senhor, Ele olha o nosso coração. E se a gente faz o que deve ser feito, sem no nosso coração haver o motivo certo, isso chama religiosidade. O fariseu fazia igual, o doutor da lei fazia igual. Eles fazem porque sim. Mas como diz aqueles que têm meia idade, como diz o Castelo Rá-Tim-Bum, porque sim não é resposta. Porque sim não é resposta. O Senhor, Ele não quer que você siga Ele porque sim. Ele quer que você entenda por quê. Agora, se você entende o porquê, se você se esforça para fazer o porquê, mas muitas vezes, como o próprio apóstolo Paulo, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, e o que eu não quero fazer, isso eu faço. O Senhor está olhando o teu coração. E o Senhor é aquele que vai falar, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te capacito. E aí você pode talvez não fazer sempre o certo, mas o seu coração estar com o motivo certo. O que é diferente de você estar fazendo sempre o certo aos olhos das pessoas, mas no seu coração não ter a vontade de fazer aquilo que agrada ao Senhor. É como o Senhor falava aos fariseus, é como um túmulo caiado, pintado. É bonito por fora, mas dentro tem maldição, dentro tem podridão, dentro tem morte. E a palavra que o Senhor quer revelar a nós nessa manhã é: você entende o Evangelho?
para você poder entender o Evangelho, ou para você poder anunciar o Evangelho, você precisa entender. E é aquilo que o Senhor quer revelar a nós nessa manhã. E o Evangelho, ele é algo tão simples e poderoso, que ele pode ser explicado sem palavras. O Evangelho, ele pode ser explicado sem palavras. Ele pode ser explicado com cores, com imagens. E eu quero que então, e é isso que o Senhor vai ministrar a nós nessa manhã. E eu havia preparado uma apresentação, eu só não deixei pronto ali, mas depois eu mando no grupo para que vocês possam visualizar. Mas eu quero que cada um feche os seus olhos, mas não é para dormir. Eu quero que vocês imaginem algo dourado, muito brilhante. Eu quero que vocês imaginem algo com uma luz muito forte, que atrai. Eu quero que vocês imaginem algo semelhante a uma luz muito forte. E eu gostaria de pedir a cada um, aqueles que estiverem dispostos a falar, eu quero pedir que cada um de vocês, então, diga o que essa imagem lembra a vocês. O que isso lembra? Pode falar mais alto. O céu, legal. O que mais? O sol, maravilha. O que mais? Oi? A porta do céu. Sim, o céu. Isso nos lembra o céu. E isso nos lembra a glória de Deus? Não é? Apesar da gente não saber como é a glória de Deus, eu imagino que seja algo irradiante, eu imagino que seja algo glorioso, eu imagino que seja algo que realmente brilhe mais do que o sol, que ofusque tudo aquilo que está ao seu redor. Isso nos lembra o Senhor, isso nos lembra a Deus. E diante disso, a mensagem das boas novas começa com: existe um Deus. Existe um Deus que te criou, um Deus que me criou. Um Deus que criou todas as coisas. E esse Deus, ele criou todas essas coisas com um propósito específico: relacionamento. Diz a palavra que quando o Senhor criou o homem, criou todas as coisas, diz que todo dia, no finalzinho do dia, quando vinha a brisa da tarde, o Senhor vinha conversar com Adão e com Eva. O Senhor quer relacionamento. E esse Deus de relacionamento, Ele nos criou. E Ele quer que nós vivamos com Ele. Ele quer que nós estejamos com Ele. Ele criou algo maravilhoso e Ele fala assim: olha, eu gostaria muito que todos vocês estejam comigo. E isso, eu quero convidá-los, irmãos, a abrirem as suas Bíblias na palavra do Senhor ali em João 3,16. Um texto básico que explica isso. João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor nos ama. O Senhor nos amou. E Ele continua nos amando. E o Senhor, Ele nos ama de uma forma tal que Ele quer viver conosco. E Ele quer que nós estejamos com Ele, morando com Ele no céu eternamente. Mas por que a gente não pode entrar no céu? O que é que não pode entrar no céu? E não vale o pastor rir, porque a gente dava essa aula para as crianças. Oi? Pecado. O
pecado não pode entrar no céu. E a palavra do Senhor, ela nos diz, em Romanos, no capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Diz que o salário do pecado é a morte. O pecado não entra no céu, mas ele nos condena à morte eterna. E também nos diz em Romanos 3, 23. Romanos 3, 23 nos diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E isso o Senhor ministrou através da vida do pastor Ri no último domingo também. Todos pecaram, todos nós pecamos e merecemos a morte. E o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente sente e tudo aquilo que a gente faz que não agrada a Deus. E tudo aquilo que a gente pensa que não agrada a Deus. Tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente e aquilo que a gente faz que não agrada a Deus. Isso é pecado. Mas Gum, como saber o que é o pecado? O que agrada a Deus e o que não agrada a Deus? Pela palavra. Conversando com o irmão. E sabe, queridos, talvez hoje muitos de nós estamos aqui e não tenhamos uma convicção de que algo é pecado ou não. Por isso a gente continua fazendo. Não, mas espera aí, é uma mentirinha. Fala que eu não tô. Né? Não, mas na dúvida. Eu lembro que toda vez que eu perguntava algo para o meu pai, era difícil ter uma resposta objetiva dele, mas a objetividade estava na resposta dele, sim. Porque eu falava assim, pai, tal coisa é pecado? Ele falava assim, depende. Aí você fala assim, depende do quê? Do que vai no teu coração. O que vai no teu coração? Ter dinheiro é pecado? Depende. O que vai no teu coração? Se você tem dinheiro para poder falar que você tem dinheiro, é pecado. Mas se você tem dinheiro e você entende que isso é algo que Deus te deu, e você usa isso em favor da vontade dEle, não é pecado. Ter trabalho é pecado? Depende. O que vai no teu coração? Se hoje o teu trabalho é aquele de quem você se orgulha, mais do que o próprio Deus. Se você se dedica muito mais ao seu trabalho do que ao seu tempo com Deus. Se você se dedica mais ao seu trabalho do que à sua própria família, é pecado. Mas se você entende que o trabalho que você tem é algo que Deus te deu, para que você sim possa fazer aos homens como se estivesse fazendo a Deus, porém amando a Deus acima de todas as coisas, e não o trabalho, é bênção na sua vida. E tantas outras coisas. Depende. Quem é a primeira pessoa a ser glorificada? Quem é a primeira pessoa a ser exaltada por aquilo que você faz? É o Senhor? Glória a Ele. Não é o Senhor? É pecado. Porque tudo aquilo que tira Deus do seu lugar de Deus é pecado. E por que eu estou dizendo isso? Porque é muito fácil a gente falar, eu nunca matei, nunca roubei,
Talvez eu tenha cobiçado uma outra coisa de alguém, mas sabe como é que é? Eu era pequeno, não entendia. Eu posso olhar para a esposa de alguém, para o marido de alguém. Não, mas sabe, ali é brincadeira. A gente só é simpático um com o outro. Não, mas sabe? Então a gente sempre vai racionalizar as nossas ações. A gente sempre vai achar uma razão do porquê a gente faz o que a gente faz. Mas a palavra do Senhor, ela é muito clara. E por isso, queridos, como também foi dito no domingo passado, eu louvo e glorifico o nome do Senhor, porque a cada vez que o pastor Ricardo ia falando, eu começava a rir dentro de mim, porque eu falava, o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor faz com que as palavras, elas tenham uma convergência tal, que uma coisa vai complementando a outra, e no todo o Senhor vai nos moldando, porque quando eu entendo quão pecador eu sou, que melhor eu sou do que alguém? Se eu entendo que assim como Davi, eu estava no lamaçal de pecado, e pela graça e misericórdia de Deus, Ele me tirou e firmou os meus pés sobre a rocha, como é que eu posso achar que eu sou melhor do que alguém, fazer acepção de pessoas, dar algum tipo de tratamento melhor para o A do que para o B? Então, o pecado, ele não entra no céu. E todos nós pecamos. E todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Mas existe algo que nos lava desse pecado. E o que nos lava desse pecado? É vermelho. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele é aquele que nos lava de todo pecado. E só pelo sangue de Jesus nós podemos ser limpos desse pecado. Vejam só o que diz em Hebreus no capítulo 9, no versículo 22. Hebreus 9, 22 diz assim: segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Quando Deus ele estabeleceu o sacrifício lá no começo, quando ele chegava e falava assim, vocês vão pegar um cordeiro, vocês vão ali declarar o pecado de vocês, colocar a mão sobre aquele cordeiro, vocês vão matar aquele cordeiro e aquele sangue vai ser derramado. Ali ele estava colocando que sem derramamento de sangue não há perdão. Adão e Eva, eles pecaram, certo? Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Eles se cobriram. Qual foi a primeira coisa que Deus fez depois que Deus falou tudo o que Ele falou? Deus matou um animal e Deus cobriu eles com o couro daquele animal. Houve derramamento de sangue para cobrir o pecado. E sem derramamento de sangue não há perdão. E a palavra do Senhor, ela nos diz que Jesus, o Filho de Deus, aquele que nunca pecou, Ele se entregou em nosso favor. Ele se fez carne, Ele se fez homem. Ele viveu, Ele sofreu, Ele morreu por nós. Mas a diferença é que Ele ressuscitou. Amém? A palavra do Senhor nos diz que o Senhor ressuscitou. E como diz ali em 1 Coríntios, no capítulo 15, o versículo 3 e 4... 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4, eles dizem assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras.
Jesus, ele ressuscitou. E é isso que faz ele diferente de tantos outros. Porque somente Jesus ressuscitou. E quando aqueles homens, eles ouviram falar sobre Jesus e ouviram falar que Jesus ressuscitou, quando eles entenderam, porque o povo judeu, eles sabiam que eles estavam afastados de Deus, porque eles não estavam vivendo a plenitude de Deus. Eles estavam sendo coagidos na sua própria terra. Eles ali eram dominados por um império que não era deles. Eles sabiam que eles estavam em pecado, e assim como eles sabiam que eles estavam em pecado, nós talvez hoje possamos entender que nós até hoje talvez estejamos em pecado. Mas assim como aqueles homens ouviram, o Senhor quer nos dizer hoje o seguinte: já foi pago o preço por esse pecado. Já foi pago o preço pelo pecado que você ainda vai cometer. Já foi pago o preço de uma vez por todas. O que precisamos? Aceitar esse sacrifício. Nós precisamos aceitar essa ação de Jesus sobre as nossas vidas. E aí eu quero te perguntar nessa manhã: você já reconheceu diante do Senhor seus pecados? Você já reconheceu diante do Senhor que você não tem nada de valor? Tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você ainda faz, tudo aquilo em que você ainda não é perfeito, você já reconheceu isso diante do Senhor? Porque se você não fez, eu quero te convidar a fazer isso nesse momento. Eu quero te convidar nesse momento, assim como aqueles homens que olharam e falaram assim: meu Deus, agora o que a gente pode fazer, já que aquele que era perfeito, ele morreu pelo meu erro. Assim como Pedro disse a eles, eu quero te dizer nessa manhã: arrepende-te. Reconhece o teu pecado. Reconhece a sua imperfeição. Reconhece que por mais que você ache que você é bom, você não é. E porque nós não somos bons, nós estamos longe de Deus, porque Ele é aquele que é a bondade, Ele é aquele que é a justiça, Ele é aquele que é santo, Ele é aquele que nós visualizamos no começo, aquela glória, e nele não aceita pecado. Mas se você nessa manhã entendeu isso, eu quero te convidar, aí onde você está, a fechar os seus olhos. E eu quero te convidar a você reconhecer isso diante de Deus. Você pedir perdão a Ele pelos seus pecados, Senhor. E você, na sua intimidade, coloca diante dEle. Nós acabamos de cantar aqui dizendo que o Senhor é aquele que sonda o nosso coração. Só Ele pode sondar o que está dentro de nós. Só Ele é aquele em quem nós podemos firmar o nosso pé. Só Ele é aquele que tem poder e a graça e a misericórdia para estender as suas mãos e algo sujo, fedido e algo pegajoso para resgatar a minha vida, resgatar a sua vida. E é essa a misericórdia do Senhor que Ele quer derramar sobre a sua vida, sobre a minha vida nessa manhã. E você aí no seu lugar, peça perdão a Ele.
por tudo aquilo que você tem feito e coloque diante do Senhor, pede para que Ele te revele. Senhor, me revela tudo aquilo, Senhor, que eu tenho feito que não tem te agradado. Me revela tudo aquilo que eu tenho visto que não tem te agradado, tudo aquilo que eu tenho ouvido, tudo aquilo que eu tenho falado e feito, tudo aquilo que eu tenho pensado, tudo aquilo que me afasta de ti, Senhor. Naquilo que eu possa estar me estribando, Senhor, eu posso estar talvez me apoiando na minha justiça, porque eu olho para outros e eu vejo, Senhor, que eu não sou tão ruim quanto eles, mas, Senhor, a Tua palavra nos diz, Senhor, que o fariseu é aquele que ora dessa forma, Senhor, e a oração dele o Senhor não ouve, Senhor, mas o Senhor ouve, Senhor, a oração do pecador que diz: Pai, me perdoa porque eu pequei. E nós queremos revelar diante de Ti, Senhor, o nosso pecado, Senhor. E nós queremos Te pedir perdão. Nós queremos Te pedir que o Senhor possa nos limpar. Que o Senhor possa nos transformar. Que o Senhor possa nos moldar. Que o Senhor possa nos perdoar. Que o Senhor possa nos humilhar, que o Senhor possa nos moer, que o Senhor possa, Deus, nos fazer, Senhor, realmente sermos, Senhor, diminuídos diante da Tua poderosa mão, Senhor, porque, Senhor, nós nada somos, nós nada temos, senão, Senhor, um coração contrito e quebrantado. Mas nós Te louvamos e agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra nos diz, Senhor, que isso é suficiente. Porque um coração contrito e quebrantado, Senhor, não despreza. Ah, Senhor, ministra, Senhor, no nosso coração. Ah, Senhor, ministra, Senhor, o arrependimento, Senhor. Ministra a vida, Senhor. Afasta a morte, Senhor. Ministra, Senhor, sobre nós, Senhor, o Teu perdão. Na autoridade do Teu nome, Senhor Jesus, todas as cadeias sejam quebradas agora, em nome de Jesus. Que todas as prisões sejam quebradas agora, em nome de Jesus. Que toda acusação, Senhor, cesse agora, em nome de Jesus. Que todo e qualquer tipo, Senhor, de acusação, Senhor, seja repreendida agora em nome de Jesus, e que o Senhor possa, Deus, agora trabalhar no nosso coração, trabalhar nas nossas vidas, trabalhar através de nós, Senhor, de tal forma, Senhor, que agora, Senhor, o Teu amor possa queimar em nós, como um fogo, Senhor, incontrolável, que ele possa, Senhor, queimar, Senhor, e purificar a nossa mente, purificar os nossos olhos, ouvidos, a nossa boca, o nosso corpo, nosso coração. Ministra, Senhor, sobre cada um de nós. Ministra, Senhor, sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus.
Aqueles que fizeram essa oração nesse momento, eu quero ler para vocês. E aqueles que aproveitaram a oportunidade para renovar a sua fé, eu quero ler para vocês também um texto que está em João no capítulo 1, versículo 12, que diz: aos que o receberam e aos que creram em seu nome, Ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Fomos adotados, fomos trazidos para a família de Deus. E aqueles que entendem e vivem dessa forma se tornam filhos de Deus. E aí o último ponto. Lembra que no começo, quando falamos a respeito de Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Ele quer restabelecer esse relacionamento com você. Ele quer restabelecer essa vida com você. Como foi dito lá no começo das ministrações, através do seu momento de oração com Ele, através do seu momento de jejum, a sua oração tendo confissão, a sua oração tendo adoração, a sua oração tendo a súplica, tendo agradecimento, através da leitura da palavra, da aplicação, da dependência do Espírito Santo. O Senhor quer desenvolver esse relacionamento conosco. O Senhor quer que cada um de nós possamos viver a experiência que aquele Max Lucado viveu, de você ser surpreendido pela presença do Senhor, de você ser surpreendido pelo agir de Deus na sua vida, de tal forma que isso possa queimar tanto no teu coração, e que assim como Pedro, você possa estar preparado para, na hora certa, revelar aos outros a razão da sua fé. E você não vai precisar ter um microfone, você não vai precisar estar na frente de uma igreja, você não precisa estar no estádio de futebol lotado, nem você precisa ir para a praça da cidade com um microfone e uma caixa de som começar a falar. Você pode, na sua intimidade, na sua conversa no trabalho, na sua conversa com seus amigos, na sua conversa com os seus familiares, você pode chegar e contar para eles exatamente o que foi dito aqui. Olha, Deus, Ele te criou, Ele te amou, e Ele quer um relacionamento com você. Mas você sabia que cada um de nós pecou? E porque nós pecamos, nós fomos afastados do amor de Deus. E por isso nós merecemos a morte, porque Deus é santo. Mas Deus mandou o seu Filho Jesus para morrer por nós naquela cruz. E Ele ali se entregou para poder fazer oferta pelo nosso pecado. E pela ação dEle, nós podemos ter acesso a Deus. Basta a gente aceitar o Senhor Jesus como Senhor e como Salvador da nossa vida. E a partir desse momento, Deus, Ele vai nos acolher na sua família. E cabe a nós, então, vivermos uma vida de relacionamento com Ele. E talvez você possa estar numa situação como Pedro e falar para mais de 3.000 pessoas entenderem e receberem e aceitarem a Jesus. Ou talvez você pode falar para uma pessoa, e talvez essa pessoa vai falar para outra pessoa, e talvez essa pessoa vai falar para outra pessoa, e assim vai.
Sabe, queridos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não há mais tempo para perder tempo. Estejamos alertas, estejamos atentos. Aqueles que estiverem disponíveis, o Senhor vai usar. E o Senhor tem nos preparado, e Ele tem ministrado a nós isso. Que nós, assim como Pedro, estejamos com a palavra, com a boa nova, fresca, para que nós possamos falar. A gente não precisa de mais nada. A gente não precisa de mais nada. A gente só precisa da palavra do Senhor. Paulo diz na sua carta aos Romanos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E em 1 Coríntios, no capítulo 1, dos versículos 18 ao 24, Paulo ele diz que a mensagem da cruz, ela é loucura aos homens e poder de Deus. A gente não precisa de mais nada. A gente não precisa de mais nada. É simplesmente da palavra do Senhor e do Espírito Santo e da nossa prontidão. Amém? Amém.